E aí, Tati, tudo bem? Vou te chamar aqui. Bom dia, Bom dia, Tati, tudo bem? tudo e você? Tudo Vou me ótimo. arrumar aqui. Isso, Tive tem que que fazer uma trocar de ajeitadinha lugar. aí. Peraí, calma. Tá calma nessa hora. Uhul, melhorou? Ótimo, bem bom. Tá, beleza. Fechou. Peraí. Boa? Boa, Aí, pronto, tô equilibrado. Tudo bem? tranquilo. Tudo bem, e você? Tudo Tranquilo? beleza. Tudo ótimo. Maravilha. Estamos aqui para uma live, né? Obrigado aí por Pois aceitar o é, convite. Passar para imagina, eu gente que aí, agradeço. passar para gente aí uma experiência que você tem bem grande, de longa data aí com o terceiro setor, né? Marketing do terceiro setor. Eu acho que isso vai ser um conteúdo muito bom para o nosso canal e vai te ajudar também a divulgar um pouco do teu trabalho, né? Que eu acho que é bem importante aí você que está com essa empresa, com essa identidade toda nova, toda essa estrutura nova. Isso vai ser bom para as pessoas entenderem também, né? Como que funciona, que não é um marketing tradicional, né? É um marketing um pouco diferente, né? Na verdade, tem bastante coisa diferente no formato. E, enfim, vamos ir começando aqui, que o pessoal já vai entrando, tá? Ok, Então tá, hoje é a live número 12, tá? Talk Show Live número 12. O assunto de hoje é marketing digital terceiro setor. Estou eu aqui, que todo mundo já me conhece, Wesley, fundador da Projetos, e a Tatiane Moraes, que é fundadora e coordenadora de comunicação da Curadoria Mundo Melhor, que é o nome da tua empresa, né? O foco da tua isso empresa é mesmo. trabalhar com empresas do terceiro setor, tá? Empresas, ONGs, você vai me corrigindo, né? ONGs, empresas sem fins Isso. lucrativos. Instituições, institutos, né, fundações, toda essa gama de organizações aí que atuam no terceiro setor. Isso mesmo. Ah, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando um pouquinho sobre você, explica um pouco sobre tuas formações, o que que você faz, e em segundo momento fala um pouco sobre a empresa, né? E qual é o objetivo da empresa no mercado, e daí a gente entra nos assuntos dos temas que a gente vai abordar aqui. Pode Ah, começar. tranquilo. Em primeiro lugar, Wesley, quero agradecer você, todo o pessoal da Projetos, pelo convite. Uma oportunidade muito bacana, né? A nossa parceria aí vem de algum tempo e essa oportunidade de falar sobre marketing do terceiro setor é bem importante. Então, meu nome é Tatiana Braga de Moraes, eu sou publicitária de formação, né? Comunicadora por paixão. E há 2 anos eu passei a atuar como curadora de comunicação para organizações do terceiro setor. A nossa empresa é a Curadoria Mundo Melhor, que ela está voltada para uma curadoria de comunicação para ter resultados para a captação de recursos das organizações do terceiro setor, independente das causas em que elas atuem. Pode ser meio ambiente, pode ser atividades voltadas às crianças, aos idosos, animais, e N outras, porque a gente acha que todas essas causas são muito importantes para ajudar a transformar o planeta Terra num mundo melhor. Né? Então, a gente está aqui para trazer toda essa expertise da comunicação, né, do mercado corporativo onde eu trabalhava, agora atuando e voltado para as organizações do terceiro setor. Legal. E sobre a empresa, fala um pouquinho qual o objetivo, assim, além do que você já falou. O que tua empresa traz de benefício para as empresas que te contratarem? Uhum. Então, por que curadoria, né? Curadoria é mais do que uma consultoria, né? A Uhum. curadoria é realmente indicar, saber aquilo que importa. Porque nesse mundo que a gente está vivendo com milhões de dados, informações, né, ferramentas diversas e tal, a gente fica um pouco perdido, assim. Então, a função da curadoria é analisar tudo isso dentro do escopo, dentro da causa, né, da organização, dentro do que ela atua, e indicar as melhores, né, estratégias de comunicação, de ferramentas de captação, de organização, né, da parte de conteúdo, do marketing digital, enfim. Peneirar tudo isso e trazer as melhores soluções de acordo com a causa de cada organização. Então, esse é o nosso propósito. Legal. E explica um pouco como que você faz isso. Qual que é o grande
trabalhos na curadoria? O que é os principais focos na curadoria, né? Os tópicos deles? Qual que Então é? a Você começa com a curadoria, empresa desorganizada, isso. você normalmente pega uma empresa que não tem captação de recurso, que não tem marketing digital, que não tem site, que não tem redes sociais. O que você faz nesse caso? Exatamente, a gente vai, senta, faz um diagnóstico com a organização, né? Hum, Entende a causa dela, né? Qual é a dor que ela se propõe a resolver, né? De acordo com a causa de atuação dela, e a partir disso, dos canais que ela tem, ou que não tem, ou que precisam ser melhorados, a gente monta toda essa estratégia, né? A curadoria vai atuar ou na parte direta da captação de recursos, se ela já tiver ok, precisando incentivar alguma coisa nessa parte, ou a parte de marketing digital, ou a parte da comunicação em si, institucional mesmo, né? Se a causa está sendo visível, né, para os doadores, porque às vezes as causas todas a gente fala são causas incríveis, né, que são organizações que estão aí, são mais de 300 mil ONGs, né, organizações do terceiro setor no Brasil inteiro, atuando com N causas, porque os problemas são muito complexos, né, então não tem melhor ou pior, né? Como às vezes tem no hum, corporativo, de concorrência. Então, todas elas são importantes dentro do foco de atuação. Só que às vezes elas estão tão concentradas no dia a dia, né? De obter recursos, de sobreviver, de atender o público assistido, né? E esquecem de que para conseguir mais doações é importante ter uma comunicação bem feita. Não precisa ser cara, né? Não precisa ser complexa, mas pequenas ações que você vai tomando, que vai formando isso e vai te ajudando a conseguir captar mais recursos para manter a sua organização, para crescer cada vez mais, para conseguir assistir, né, cada vez mais, para se profissionalizar. Então, é isso que a gente veio trazer para o terceiro setor, essa profissionalização na área da comunicação. legal. E que causas mais, assim, quais são as causas que normalmente elas têm mais dificuldade, assim? Porque eu já vi causas, por exemplo, causas dos pets, né? Dos cães abandonados, que precisam de doação para ajudar e tal. Eu vi que esse é um público que tem uma divulgação muito grande enfim, por estar há muito tempo já fazendo divulgações nesse sentido. E no seu feeling, assim, o que você acha, quais causas e quais tipos de empresas que mais precisam? Da área da saúde, da área da espiritualidade, da área, sei lá, até dos animais, do meio ambiente? O que você acha? Quais são as que mais têm deficiência nesse tipo de comunicação? Olha, toda organização, né, toda causa começou pequenininha, né? Por exemplo, como Uhum, você falou ali, dos animais, alguma coisa. Se a gente pensar, um Greenpeace, né? O uhum, Greenpeace começou com 7, né, como o pessoal fala, 7 hippies lá nos anos 70 que quiseram se organizar e foram. Então, todas elas começaram pequenas de alguma forma. Mas tudo depende do momento. Então, por exemplo, um dado super importante, né, agora que aconteceu na época da Covid agora, de março até o mês de julho, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ela criou um medidor para medir o volume de doações, né, que empresas estavam fazendo, pessoas, que conseguissem rastrear. E por onde isso foi rastreado? Né, por doações feitas online, por sites, ferramentas, né, a divulgação no marketing digital. E foram 6 bilhões de reais doados. Nunca se doou tanto no Brasil, como nesses últimos 6, 5 meses ali, focados, né, para ajudar a Covid. Então, tudo depende do momento. Então, foi um momento atípico, ok, mas várias outras organizações, né, não relacionadas à área da saúde também, passaram a receber. Então, não tem uma mais importante que a outra, né? Porque às vezes a causa pode ser de uma doença rara. Então, tem uhum. grupos específicos que estão engajados ali, né? Ela pode não ser do conhecimento comum, como os pets, né? Como crianças, como idosos, né? Como ações contra a fome, isso, mas ela é importante para aquele grupo de pessoas, geralmente familiares, que se engajam, que começam a se unir para fundar, né, uma associação, uma ONG, em prol de levantar mais verba para descobrir um remédio novo, um tratamento novo para aquela doença, né? Então, tudo depende do momento e do que aquele conjunto de causas está fazendo. Então, claro, algumas têm mais visibilidade, mas começaram em algum ponto. E outras estão se desenvolvendo assim também, né? Mas, no geral, ainda falta bastante
profissionalização ainda em relação à parte de comunicação no terceiro setor. Sim. E isso deve também um pouco à falta de recursos, né? O terceiro setor, ele depende de doação, depende de associados, depende de membros, de comitês, esse tipo de coisa. E às vezes tem aquele grupo que faz as suas próprias doações, mas aí para você expandir aquilo, para ajudar mais pessoas, então assim, quando a gente fala de doação, a doação não é para a empresa, né? É que para a empresa possa pegar esse dinheiro doado e ajudar as pessoas que aquela instituição, que aquela ONG se propõe a ajudar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso, no terceiro setor, né, tirando os que são negócios sociais, que tem uma estrutura jurídica um pouco diferenciada, né, que eles têm uma diferença um pouco jurídica, assim, mas as organizações, tudo que ela recebe, ela tem que reinvestir ali dentro. Né? Então, seja para pagar os funcionários, para fazer as atividades, para manter, pagar o aluguel do lugar onde ela está localizada, e esse tipo de coisa. Então, às vezes, essa dificuldade acontece por estarem, né, às vezes são equipes pequenas, enxutas, mas que às vezes não destinaram, nem que seja, né, uma primeira pessoa começando, né, um estagiário, alguma coisa assim, mas tem que ter esse embrião, assim, que a gente fala de uma área de captação de recursos, não precisa ser sozinha, tem umas que fazem captação com comunicação juntas, por isso até o nosso enfoque foi voltado para essa área, porque dali você, com as ações que você vai estruturando, você vai começando, né, a divulgar mais, a captar mais recursos, a ajudar a sua organização a crescer, e assim vai melhorando a cada dia, né. Com a tua experiência, assim, o que você acha que o pessoal tem mais, quando você entra na empresa, começa a fazer o teu trabalho, o que você vê de mais deficiência nas empresas? Na área de comunicação, organização, o que você acha que, na maioria dos casos, é a maior deficiência deles? Sim, quando a gente chega na organização, a primeira coisa que a gente sempre fala, né? Todas as organizações são formadas por pessoas incríveis, que têm um coração gigante, que estão ali lutando pelas suas causas, isso é ponto pacífico, né? De engajamento e tal. E algumas das vezes não tem-se um mínimo de organização assim para saber, eu já tenho um banco de dados dos últimos eventos que eu fiz, que eu vendi, sei lá, o jantar da pizza. Eu guardei o nome dessas pessoas, né, para eu entrar em contato com elas. Então, às vezes, pensa em coisas muito mirabolantes e esquece que, às vezes, dentro, com a informação organizada e arquivada, ou vendo ali, você já pode começar um banco de dados que você pode entrar em contato de novo, né? Doadores, como é que eles estão? Você está entrando em contato sempre ou não? Só quando ele, às vezes, atrasa, que você vai atrás. Então, é todo esse relacionamento que começa. O que você tem hoje, né? O que você já tem? Eu perdi todas as minhas informações, sei lá, no computador que não funcionou, mas eu tenho os bloquinhos das rifas, a última rifa que eu fiz. Opa, não tem problema, ali tem um nome, tem um telefone, vai entrar em contato. Então, às vezes, as pequenas informações que você já tem dentro de casa, de uma maneira organizada, né, com esse foco de se comunicar com esse doador, e com isso obter a captação de recursos, vão fazendo a diferença. Então, a gente sempre chega com isso, com esse, né, disposto a ouvir, sentar e ver o que você já tem, o que fez, o que não fez, sem se comparar com ninguém, assim, né? Claro, a gente se inspira, né, e sonha, porque a organização tal, X, Y, Z, mas todo mundo começou pequeno algum dia, né? Então, essa é a nossa proposta, ver o que tem em casa, para daí começar a se organizar. E de ações, assim, quais são as primeiras ações quando já começa uma organização em relação a marketing digital mesmo? Porque a gente sabe que o digital hoje é o marketing, não precisa nem chamar de digital, o próprio marketing já é digital, né? Eu entendo dessa forma. E quais as principais ações que são feitas? Porque eu vejo muita gente que faz campanhas, né? Eu vejo que entra numa campanha para um determinado fim daquela ONG ou daquela instituição. Aí passou aquela campanha, entra mais uma campanha para um determinado outro fim. E tem em várias empresas que têm campanhas para fins diferentes. Então tem uma ONG que ajuda várias coisas, não uma só. Qual que seria assim uma recomendação simples, básica, de início para esse tipo de empresa? Empresa bem que está começando agora, no caso, embrião, vamos dizer assim. Olha, acho que o principal é você montar um calendário.
do que você já fez, o que costuma fazer durante o ano. É muito simples, assim, no Excel mesmo, sabe? Colocar os meses ali, falar, sei lá, começo do ano eu faço uma reunião com os voluntários, depois de 2 meses eu tenho a nossa campanha do o verão, por exemplo, depois a gente faz um bazar, aí a gente mapear e colocar tudo isso. Não pode ser no Excel, muito simples, porque às vezes está todo mundo tão no dia a dia, fazendo, e que não parou para visualizar. Então, a gente já fez isso com algumas organizações, né? Me fale tudo que vocês fazem. Ah, a gente tem o dia do bazar, dia da pizza, dia disso, tem o churrasco, tem a rifa, tem não sei o quê. E muitas ações assim. E eles nunca tinham parado para colocar numa planilha só. Falei, então vou montar o calendário de tudo que vocês fazem durante o ano. E eles se assustaram com tanta coisa que era feita e não era visualizado. Aí você imprime mesmo, põe num quadro assim, né, na sala de reunião ali e fala, pessoal, olha quanta coisa a gente faz. Né? E às vezes eventos que estavam muito próximos e era um desgaste grande um atrás do outro, às vezes um período ali que não tinha nada, né, entre aspas, mas que poderia as coisas estarem sendo diluídas, né? Por exemplo, chamar o voluntariado, né, que é uma parceria super importante que todas as organizações do terceiro setor, né, a maioria delas tem, só que às vezes aciona o voluntariado por uma ação um pouco menor e não aciona ele tão fortemente numa ação muito grande, muito maior. Aí fica todo mundo sobrecarregado. Então, para balizar tudo isso, primeira coisa, põe num calendário, visualiza teu ano ali. Sem pensar ainda em verba, em quanto arrecadou, em cada um, depois vai partir por essa etapa e tudo. Quando colocar ali, você vai falar, opa, a gente está aqui com o primeiro trimestre bacana, estamos, né, ou com furo aqui, ou não, chega o segundo semestre, ai meu Deus, está acabando o ano, e a gente começa a fazer um monte de coisa, porque aí, visualizando isso, você vai ver, porque a tua organização, ela tem contas para pagar todo mês. Então, às vezes, nessa de faz uma campanha, faz outra, não tem esse planejamento, né, anual, digamos assim, ou trimestral que seja, um anual quebrado em 4 trimestres, você vai sair dessa que todo mundo nas organizações fala, eu vivo apagando incêndio, eu não sei mais o que eu faço, né? Ai, chega no fim do ano, as pessoas estão mais generosas porque é Natal, porque tem 13º, etc e tal, nos outros meses do ano a gente vive no sufoco. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, né, que a gente vem com essa proposta e que a Associação Brasileira de Captadores de Recursos também vem batendo muito nisso, profissionalizando o setor, ensinando a ter isso, as doações recorrentes, né, porque todo mês você tem contas para pagar. Então, que as doações sejam recorrentes. Claro, um evento ou outro, uma campanha, uma ação emergencial, né, como essa da Covid, etc., que você precisa de um impulso maior, pode acontecer de arrecadar mais. Mas você tendo esse mínimo, assim, até te dá mais fôlego para oportunidades. Então, por exemplo, vai que você tem o teu calendário e vai ter uma oportunidade, sei lá, por exemplo, uma organização que a gente atendeu em Londrina, que ela era uma casa de apoio para crianças que faziam tratamento de câncer em Londrina, então ela era parceira do Instituto Ronald McDonald's. Né? Então, todo mês de agosto eles fazem aquele McDia Feliz, então todas as organizações do Brasil inteiro se juntam em prol do McDia Feliz e cada uma delas recebe o percentual do que vende ali na sua cidade, na sua região. Então, às vezes, aí o que acontece? Nesse mês ou nesse período, você não vai fazer outras coisas para concorrer, né? Você vai se juntar, se abraçar com aquela causa maior, que tem a ver com a tua causa, para potencializar aquilo ali. Então, era como se fosse o Natal para eles, né? O segundo Natal que eles mobilizavam todos os funcionários, todos os voluntários em prol desse objetivo comum. E eles, né, enxergavam isso porque tinha esse calendário do ano todo, né? E você falou uma coisa interessante sobre parcerias, né? Então, esse do Instituto com o Hospital do Câncer da Criança, houve uma parceria, né? Houve uma parceria. Então, a captação de recursos nem sempre, pelo que você falou, chega diretamente à instituição, mas pode vir através de uma empresa, uma grande empresa parceira que apoia a causa e que pode fazer uma campanha dentro da tua própria empresa para arrecadar. Como que funciona isso? Como que normalmente, porque esse do McDonald's, do McLanche Feliz, a gente já muita gente já sabe, mas você tem alguma outra uma referência ou você sabe como que funciona esse processo todo? Sim, então as empresas, quando elas atuam na parceria, então elas podem atuar de diversas formas, né? Então, algumas empresas, elas fazem doação do imposto de renda, né? Da parcela do imposto de renda, que ao invés de ir para o governo, quando ela vai chegar a época de fazer a declaração, ela pode destinar à organização que ela escolher, né? Tanto é que chega a época ali mais para o final do ano, as organizações já começam, destinem seu imposto de renda e tal.
tudo isso bem certinho. Outras podem virar patrocinadoras, né, em dinheiro mesmo, ou até em materiais ou eventos. Ah, vai ter um evento e eu sou uma empresa que eu faço... eu tenho um buffet, por exemplo. Então, vai ter o evento, eu posso, né, ao invés de dar o dinheiro, eu dou o meu serviço, a minha mão de obra, né, a gente faz um valor subsidiado para a organização. Então, tem várias maneiras que as empresas podem. Então, além dos indivíduos que a gente fala, né, então pode-se ter parcerias aí com empresas nessas diversas modalidades, e você pode ter também com governos através de convênios, repasses de verbas, né, de legislação, etc. e tal. Mas isso das empresas é muito bacana. E até tá não Porque é só uma na parte campanha de assim. marketing em conjunto, porque assim, você Uhum, falou, você entra em conjunto com a campanha daquele mês daquela empresa. Então é sim, divulgação em conjunto, né? Você não pode criar uma outra campanha junto que vai uma ofuscar a outra, né? Ou não vai bater as duas campanhas ali no meio dessa campanha maior, né? Então, o ideal é você se organizar para, se tiver uma parceria, fazer uma campanha em conjunto com as empresas, né? exatamente. Ah, e outro detalhe bem bacana que tem também, que algumas organizações fazem, parceria com empresas, é a parte de voluntariado corporativo também. Então, por exemplo, você é um empresário, você tem, né, os teus colaboradores ali, e eles nunca pensaram em fazer um trabalho voluntário. Então, podem entrar em contato, né, com algumas organizações e elas vão até a empresa explicar como é que funciona o voluntariado corporativo, né, algumas das empresas, várias já estão assim, destino, sei lá, 1 hora do mês do colaborador para que ele possa se deslocar e fazer o trabalho voluntário na organização parceira. Então tem também mais essa oportunidade aí também de parceria, né? A partir do voluntariado corporativo. Não, com certeza. Tá, e vamos falar assim do assunto marketing digital. Vamos entrar nesse assunto, tá? Ok. O que, quais são as formas de divulgação possíveis hoje para o marketing digital do terceiro setor? Assim, que linguagem tem que se usar normalmente? Porque eu não vejo, clique aqui, doe agora e ganhe. Eu acho que tem que ter alguma coisa além, ó. Tem o Marcinha Rosa Oliveira mandou parabéns para você aí nos comentários. Ah, diga. Então, assim, Instagram, eu vejo muito, Facebook, grupos, porque no Facebook tem os grupos das ONGs que podem fomentar isso. Então, qual que seria uma prévia de uma estratégia assim, de redes sociais e site, enfim, tudo isso que precisa ter, né, para dar uma fortalecida no marketing, né? Até para Uhum. mostrar mais a empresa, porque fortalecer o marketing não quer dizer que a gente vai já sair pedindo doação, quer dizer que nós precisamos mostrar o que a empresa faz para o público, para que aquela empresa existe e o que a gente ajuda, porque aquela pessoa que doa, normalmente também ela recebe algo em troca, né? Porque ela vai receber uma ajuda humanitária quando precisar, alguma coisa do tipo. Então, explica um pouco mais como divulgar isso, qual o plano de divulgação básico, né, de uma empresa. Tá. Então, essa lógica que você está falando aí, né, de que tem que ter, tem que estar claro, fazer, que o mundo corporativo tem, para o terceiro setor, a gente adapta assim. Primeira coisa, qual é a sua causa? A Uhum. minha causa tem que estar muito clara para mim, porque senão eu não consigo comunicar qual é a minha causa. Então, a sua causa é meio ambiente, crianças, combate ao câncer, pessoas com deficiência, alguma doença rara, etc. e tal. Então, você define tudo isso, e aí você tem que, pelo menos, ter um site, né? Então, o pessoal pergunta, posso não ter site, arrumar uma plataforma, fazer isso? Poder pode, mas a gente fala que às vezes é começar a casa pelo telhado. Assim, né? Então é melhor ter um site, porque é a tua casa, né, no mundo digital, no mundo virtual, na internet, e ali você deixa claro qual que é a tua missão, para que você existe, quem que é teu público, né? Você ser transparente, de colocar ali os balanços, né, as atas, tudo isso pode ser simples mesmo, mas que alguém que vá doar, porque o doador é o mesmo consumidor de qualquer outra coisa.
Então, o que ele vai fazer? A hora que ele for doar o dinheiro, né, dele, não interessa se são R$ 5, R$ 10, R$ 50 ou R$ 50.000, ele vai querer saber para onde está indo o meu dinheiro. Né? Aonde vai chegar na mão das pessoas, ou dos animais, ou do que vocês estão falando mesmo? É transparente isso daqui? Por exemplo, você vai doar num site que tenha lá escrito sem aquele cadeadinho lá, né? Não seguro. Você não vai passar teu cartão de crédito num site que está escrito não seguro. Por mais que a casa seja linda, né, estejam precisando mesmo, seja importante, porque isso não te traz confiança. Então a regra vale a mesma para o terceiro setor. Então a gente sempre fala, tenha sua casa na internet, né? Tenha um site. E a partir dali você vai construindo as estratégias, porque às vezes acha que tem que fazer 1000 postagens no Facebook, no Insta, né, TikTok, etc. e tal, mas comece com o básico. Né? Organiza a tua casa, comece falando que você é, porque depois, a hora que você partir mesmo para pedir a doação, né, que tem todas as técnicas e tudo, você já vai ter estabelecido essa confiança com o doador. Vai falar, não, eu tô seguro, passei meu cartão de crédito ali, apertei o botão doar ali, vou replicar isso para os meus amigos, né, para os meus parentes, para minha rede, tudo isso direitinho. Então, eu acho que a principal, assim, para começar a entrar, é você passar confiança. Não é nada complexo, não é ter chique, não é ter um site mirabolante, mas é que isso, que seja seguro, que ali você explique o que você faz, que seja transparente, que mostre os resultados aonde estão sendo investidos esses recursos. Porque saiu uma pesquisa sobre o perfil do doador brasileiro e o que o doador, quanto o doador brasileiro está doando nos últimos tempos, então está aumentando. Assim, o brasileiro é um povo solidário, ponto, por natureza, né? Só que a gente costuma dizer que ele é solidário ou em tragédias ou em emergências muito grandes, né? Que daí todo mundo se mobiliza de uma vez e vai tudo de uma vez só. E os outros 12 meses do ano, como é que fica? Então, essa cultura de doação, né, que a ABCR tem, que já existe na Europa, nos Estados Unidos, é que todos os meses é importante eu fazer a minha doação, seja como trabalho voluntário, seja com dinheiro e tal, porque as instituições estão abertas 12 meses. Sim. E aí eles falando, trouxeram o relatório, como, né, o valor que está aumentando, etc. E tal, e perguntaram para as pessoas, por que você não doa mais? Aí algumas falaram, porque eu não tenho mais dinheiro. Ok, isso a gente não tem como resolver, não tem, né? Você não tem. Uhum. Mas muitas falaram assim, porque eu não sei se é transparente o dinheiro que eu tô dando. Não me falam para onde está indo. E as outras, e o outro nível, 37%, se eu não me engano, também na pesquisa, falou assim, eu não conheço direito as atividades da organização. Isso é o quê? Falta de comunicar direito. Então, se você não se comunica para mostrar que você é transparente e as atividades que você faz para o público que você atende, pode fazer a campanha de marketing digital mais sensacional do mundo, o consumidor fica desconfiado. Né? Então, coisa simples, deixar claro, tentar rebuscar para que você atende, qual que é a tua causa, qual que é o teu público e a transparência. Aí, quando você pede doação, várias organizações começaram, né, bem pequenininhas assim, e gerando essa confiança, vão crescendo. Legal. Tem certas ONGs que são empresas, tem os nomes, e tem ONGs que são, assim, intituladas até pelo nome das pessoas, né? Até usando a autoridade que aquela pessoa tem já no mercado para trazer essa credibilidade que precisa para essa empresa. Sei lá, o Instituto do Bill Gates lá, por exemplo. Ele usou a credibilidade que ele tem, né? Ele usa dinheiro próprio, né, dali, mas ele também capta recursos de outros doadores, né? E aí ele usa o nome. No Brasil, isso é comum ter esses institutos no nome das pessoas que já são famosas. Eu sei que tem instituto no nome de um monte de gente que tem muito dinheiro, mas como que funciona esse tipo de... Porque aí é o marketing de duas vias, tanto da empresa quanto pessoal, né? A pessoa não pode deslizar aí, porque acaba comprometendo o seu instituto, né? A tua ONG e o que você faz, né? O que você quer doar, o que você quer ajudar, né? Como que tem essa separação? Como que funciona isso? Sim, isso é bastante comum na Europa, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, alguns institutos, geralmente, bem isso, são de famílias, né, que destinam parte das suas Então, exemplo, Instituto Ayrton Senna, tá? Instituto Ayrton Senna, Sim. enfim, que ajuda um monte de coisas,
né? Então, ele é um instituto que não tem um fim só, né? Ele tem vários fins, né? Ele ajuda Sim. várias outras ONGs menores, vamos dizer assim, né? Então, existe mais coisas nesse sentido no Brasil? Esse é o... Existem poucos. Poucos. Se a gente for comparar com lá fora, né? Igual você lembrou do Instituto Bill Gates. Aqui, então, por exemplo, alguns assim, tem o Instituto do Samuel Klein, né, que é um dos fundadores lá da Casas Bahia, com o nome mesmo da família, assim, e das pessoas, tem poucos, assim. Mas eles trabalham exatamente nesse ponto, né, de que o cuidado com a imagem que se tem é que, por exemplo, do Ayrton Senna tem um trabalho incrível, né, que a irmã dele fez depois, e que o legado dele, né, como pessoa, espelhou toda a força que tem no Instituto hoje. Né? Então, a ideia é essa, que por mais que o fundador ele passe, né, ele vai passar, que o Instituto e que a causa que ele abraça seja maior do que, às vezes, a pessoa. Por isso que vai perpetuando, né? Isso no Brasil ainda não é tão difundido assim também, mas nos Estados Unidos, na Europa, isso já tem bastante. E eles trabalham muito nessa parte de garantir que a pessoa, quando passa, por mais que fique o nome dela no instituto, o legado continue. Né? Então, o Bill Gates, né, a parte que eles doaram para artes e também muitas coisas em relação a medicamentos e descobertas de vacinas e água potável na África, tudo isso. Tem que, quando eles passarem, tem que ficar isso e dentro do propósito de atuação que está. Né? Então, por isso que saber qual é a sua causa. Porque às vezes os problemas são tão complexos, você quer fazer tudo, não dá. Então, às vezes você foca na causa, às vezes você pega parcerias com outras causas também. Né? Então, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, ele, há uns 2 anos mais ou menos, ele começou a fazer parceria também com o Instituto Ronald McDonald, porque os dois são votados para crianças, né? Então Sim, eles começaram a atuar juntos no Mac Dia Feliz. Então, se você vendia, né, por exemplo, essa organização lá, se você vendia os ingressos, né, do Mac Dia Feliz, lá, dos lanches, um pouco ia para o Instituto Ayrton Senna e um pouco ia para a Casa Ronald McDonald, que distribuía para essas outras entidades parceiras, assim, né? Então é isso, as causas estão aí, e às vezes você pode achar causas similares, complementares, que você possa trabalhar junto. bacana. É, E assim, uma das coisas que normalmente as empresas, né, que depois podem assistir esse vídeo, ONGs, né, qual a melhor forma de começar uma captação de recursos, né? Ela tem já doadores, ela vai atrás de pessoas físicas, ela vai atrás de empresas. Como que funciona essa primeira parte assim da captação para quem está começando com isso? Então, acho que a primeira parte é veja o que você tem em casa, né? Então, tem uma pessoa que possa ficar por conta disso, né? Geralmente as equipes são pequenas, são bem enxutas, Uhum. ou, né, um estagiário para começar, sempre alguém da organização, assim, né? Os voluntários ajudam bastante, mas é bom e é importante que tenha alguém full time mexendo com isso, né? Nem que Uhum. contrate um estagiário para fazer as duas coisas, mas organizar mesmo. Eu tenho X doadores, né, hoje em casa. Eu tenho tantos deles são recorrentes, né, doam todos os meses, outro doa, e organiza esse mapinha para daí depois você falar, estabelecer metas. Não, eu tenho X doadores, as nossas, né, despesas diversas para atender os nossos aqui, nosso público, manter, pagar conta de luz, de água, etc., os funcionários e tal, tem que ser X. E você estabelece metas a partir disso. Porque senão, às vezes, você fica fazendo, mas não sabe. Não, ó, nossa meta é tal, precisa ser essa, porque a gente tem que pagar as nossas contas, etc e tal. E aí você começa a estabelecer as ações. E aí você cruza aquelas ações todas que você faz para encaixar dentro disso. E aí você, devagarinho, você começa esse embrião da captação de recursos. Você vai ver, não, essa despesa aqui vai ser bancada por doações recorrentes. Então, se eu tenho 10 doadores agora, para eu bancar, sei lá, o aluguel, a água e a luz, eu preciso arrumar 20. Então, ó, tem que dobrar a meta no valor X para pagar essa despesa aqui. Ó, essa outra, vamos focar em eventos, etc e tal, ou bazar, né? Agora não está podendo ter bazar presencial, mas muitas organizações, né? Até falando do marketing digital de volta, estão fazendo bazar virtual, né? Eles tiram fotos dos looks, postam lá, você vai, marca, compra, passa a pegar tudo com segurança. Então todo mundo teve que se reinventar com a pandemia, né? E o digital
veio para isso mesmo, para mostrar que agora é a hora da criatividade e que é possível, né? Não Sim. importa o seu No caso de tamanho, é bazar, aí possível. funciona como se fosse uma loja virtual, né? Porque a pessoa Exatamente. pode Uhum. comprar um produto que não tem assim aquele valor tão agregado, mas que parte daquele lucro daquele produto vai ser para a causa. Então você tem um custo Sim, de fabricar vai. o Uhum. produto e parte do lucro vai para a causa. E aí é uma estratégia diferente de você fazer um anúncio em Google e Facebook. Você não vai anunciar, você tem que ter uma estratégia um pouco. Até pode, né? Não sei como que funcionam as regras disso. E eu acredito que também deve ter muitas isenções para ONGs, no sentido de investimentos também, né? Tanto na área digital. Eu acredito que deve ter algumas. O Instagram fez muitas ações para a questão do Covid, né? Muitas ações de Sim, graça, muitas coisas de sim. impulsionar pequenos comércios, Uhum. agradecer aqueles botões, aqueles stickers de agradecer aquilo que traz bastante engajamento para a rede social. Então, tem esses pontos que as pessoas têm que começar a perceber que da onde tem ajuda. Talvez tem que ver se nas outras redes tem esse tipo de coisa também. Eu vi só no Facebook. Mas isso pode ajudar, e muito, né? O Instagram que tem um alcance grande, por exemplo, ele pode ajudar muito uma empresa de qualquer tipo, mas uma ONG a atrair e mostrar aquilo que está sendo feito, né? Estamos entregando lá 50 mil cestas básicas para pessoas carentes, né? Para 50 mil famílias, com a ajuda que você nos deu, sei lá. É uma comunicação complexa, né? Que eu acho que você entende bastante disso. Eu acho complexa, porque tem que ter um jeito, um tato muito específico para comunicar, para falar, tem que ter um tom de voz diferente, tem que ter uma identidade visual compatível, e esse é o trabalho que você faz também. Então, eu queria que você faça um pouco mais de todos os processos, porque vem desde a identidade visual da empresa, né? Desde o logotipo condiz com o que você quer fazer. Então, o logotipo é preto e você está tentando ajudar alguma coisa que é, do bem. Então, será que essa cor está batendo? Será que não está muito agressivo? Será que o teu público está entendendo que você vai ajudar a natureza e o teu logotipo é amarelo? Será que bate as cores? O nome da empresa, né? O nome, será que aquele nome está também de acordo? Então, existe um processo todo de marketing, né, no geral, para depois entrar, né? Site, redes sociais, continuidade disso, divulgação, enfim, em outras coisas. E eu acho que esse é o processo, né? O que você que normalmente recomenda nesse início, assim, de estratégias para organização de marketing da empresa? Ah, exatamente, bem lembrado, Wesley. Então, assim, o que vale para o marketing corporativo, digamos assim, a gente espelha para o marketing no terceiro setor, né, chamado Uhum, marketing social. Então, é a uhum, mesma coisa, você tem que cuidar da tua logomarca, porque às vezes, assim, o terceiro setor acha que, né, eu não tenho tanta verba, não tenho isso, aí pede, às vezes, o voluntário faz uma marca, o outro faz um pedaço, outro faz aquilo, o outro, e vira uma colcha de retalhos que não transmite isso. Né, dessa identidade da sua causa que fique clara, desde a logomarca, desde a capinha que tem lá no Facebook, desde o seu avatar que você coloque, né, ou a plaquinha que tem na fachada da instituição, que você chegue, e tudo isso, isso que a gente chama de comunicação integrada, vale, a mesma lógica, a mesma regra vale para o terceiro setor. Até para que, quando a gente vai usar, né, o tom de voz ali, é o saber pedir a doação do jeito certo, você vai convencer aquele doador a fazer parte da mudança que você está querendo fazer. Que a sua causa está se propondo a fazer. Então está tudo esparramado, né? Cada coisa de um jeito. Uma hora você fala uma linguagem, uma hora você põe umas fotos assim, né? Outra hora você usa um discurso um pouco mais agressivo e você confunde. Né? Porque a gente não pode esquecer que o doador é o mesmo consumidor. Então, a mesma coisa que a gente faz com o produto, que tem que estar claro para que ele veio, etc., a sua organização tem que trazer. A minha causa é essa, a gente ajuda isso, nós nos propomos isso, e aí fazer seguir a mesma lógica que tem no mundo corporativo, que é ter a identidade certa, com as cores certas, né? A hora que vai fazer o post lá, tá organizadinho, não precisa ser nada chique e mirabolante, que às vezes acha que, vou fazer comunicação, vai sair caro, tem que ser chique, só quem tem dinheiro. Não é, gente. Tem um monte de ferramenta gratuita, mas precisa ter estratégia, planejamento, organização, visualizar tudo isso para que a causa fique visível, né? Para o objetivo que é
atingir o doador, captar recursos e a sua causa continuar aí no dia a dia resolvendo o que você se propôs. Quais as causas assim, mais comuns que você já trabalhou, ou que você conhece em relação, e as mais assim comuns? A gente conhece saúde, Covid, Cruz Vermelha, causas na África, igrejas e instituições religiosas que ajudam diversos, até hospitais, né? Tem hospitais que são ajudados por empresas, que são ajudados por artistas, né? Até a campanha de animais, até foi falado ali que tem a Luísa Mel, que é uma embaixadora ali da proteção dos animais domésticos, enfim, no geral, talvez, de todos os animais. Tem a defesa da Amazônia, tem a defesa do Pantanal, que agora está pegando fogo, tem a defesa sei lá, de um animal que está em extinção. Qual que são as que você acha que você já deparou, assim, que são as mais curiosas, assim? Quais os tipos? Teve um cliente que a gente atendeu e que foi muito interessante, que apesar de ser da área da saúde também, né, foi a Fundação ProRenal, a gente descobriu tanta coisa, né, ali, que eles falam assim que o rim é o filtro do corpo. Né? Então, se as outras coisas não estão boas e o seu filtro, né, ele vai sair uma série de consequências, né? Então, era uma coisa muito bacana que eles falavam, a gente está dentro da área da saúde, mas às vezes as pessoas não dão importância, né? Porque o rim tá ali, tá quietinho e tal, só que a hora que você tem, sei lá, pressão alta, você tem diabetes, você tem isso, tem aquilo outro, tudo vai estourar lá no rim. E aí os problemas vão ficando cada vez mais graves e eles trabalham com uma equipe multidisciplinar, trabalhando na prevenção disso. Então, muitas das vezes a gente vê né, que as causas estão atuando, às vezes, só na emergência, entre aspas, né? A maioria igual. Fogo na Amazônia, né? Pantanal tá correto pelo que se propõe, mas outras causas também, elas atuam na prevenção. E às vezes a gente nem imagina, né? Na prevenção, que era ter uma alimentação adequada, etc., todos os cuidados que o rim precisa. Então, essa foi uma das mais incomuns, assim, que a gente achou, por mais que fosse da saúde, ela trabalhava muito, muito com prevenção, né? Que eles falavam, a gente não quer que você vai parar numa máquina de hemodiálise. A gente está aqui, vai ajudar, vai fazer, mas tudo tem um passo muito anterior para que as pessoas se conscientizem de que é preciso cuidado para não chegar. Vamos atender aqui, esses que estão aqui, mas o objetivo era maior, que a sociedade soubesse, né? Até tem o Dia Mundial do Rim, que acontece no mês de março, no mundo inteiro, então eles faziam várias ações nesse outro pilar, que era da conscientização e da prevenção, né? Outra também bacana, que a gente teve um contato, é o pessoal da Play for Change, que trabalha com a parte de música junto às crianças, né? Então, muitos deles, ali, a música é trabalhada com as crianças para prevenção de N coisas também, em relação, né, a incentivo à escola, a não violência, né, a não partir para o mundo das drogas, etc. Então, são opostos, assim, né? Que aí vê a força que a música tem para ajudar essas crianças, apesar de viverem num ambiente muitas vezes hostil, assim, que elas enxerguem uma chance e enxerguem o potencial dentro delas mesmas, assim, para reverter e virar o jogo, né? Por mais que o ambiente ao redor seja hostil. Mas são duas aí bem bacanas que a gente entrou em contato e que foram interessantes. E assim, que você falou do mundo, né? No mundo tem muitas ONGs que são bem mais apoiadas do que as brasileiras, né? O que você acha dessa comparação, assim? Estados Unidos, Europa, América do Sul, Brasil em si. Você acha que a gente ainda está muito atrás das outras instituições e das outras ajudas que as outras empresas de fora do Brasil têm? Principalmente as ONGs que ajudam projetos sociais e diversos outros projetos aí. Você acha que o Brasil está atrás ainda? O que falta no Brasil é a cultura de doação. Né? A ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, eles existem, né, há mais de 20 anos e o grande objetivo dela é implantar no Brasil a cultura de doação, como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa.
né? Então, essa cultura de doação, o que que é? É o comprometimento com uma doação recorrente, é o comprometimento do trabalho voluntário, né? Quantas vezes a gente vê em filmes, né? Ah, não, hoje é dia do meu trabalho voluntário, a pessoa tá lá, né? Tá ajudando a ação X, Y, Z, ou que... Então, eles têm isso no hábito deles, né? Por exemplo, lá no Canadá é cultural deles ensinarem as crianças desde pequenininhas que elas recebem a mesada e elas dividem a mesada em 3 partes. Então, uma parte você gasta com o que você quiser, né, ali, uma parte você guarda e a terceira parte você doa. Então, as crianças são ensinadas desde pequenininhas a terem essa cultura de doação. Então, acho que é isso, né, que a BCR vem Cultura, né? lutando. Muito É diferente. cultura, né? Então, às vezes é bem isso. Ah, por quê? Porque é aquilo que eles falam do giving back, né? Então, se eu tenho uma condição melhor, né, que a sociedade me proporcionou, se eu tenho estudo, se eu tenho, né, roupa, se eu tenho casa, por que eu não vou devolver para a sociedade, para aquelas pessoas que precisam menos? Então, é essa cultura de doação que está sendo, né, muito trabalhada aí para o pessoal da BCR, né, eventos, congressos, como o FIF que teve, para fortalecer isso, não só a profissionalização do setor em N áreas, né, comunicação, contabilidade, jurídico e tal, captação de recursos, mas que essa cultura fique forte, se fortaleça a cada dia com a profissionalização das instituições, das organizações do terceiro setor, para que elas possam mesmo, né, se manter, sobreviver e não ficar todo mês com aquela corda no pescoço, assim, A sem captação de saber de onde vai recurso tirar, né? não necessariamente é só dinheiro, né? Então, pode ser voluntário. Não, pode ser Dá uns voluntário, pode exemplos do ser. tipo de recursos que uma ONG precisa, mais ou Tá. Então, por exemplo, pode ser trabalho voluntário, pode ser doação de mantimentos, né? menos. Pode ser, por exemplo, equipamentos. Ah, eu sou uma empresa de computadores e Uhum, tem uma ONG que ela quer dar aula de informática básica para jovens da comunidade. Eu posso ter, né, alguns computadores, como tem organizações que têm lá uns computadores que, para mim, no meu dia a dia, eles podem não estar me atendendo, mas se eu der uma ajeitadinha neles, colocar para o básico, né, do aquele curso que a organização vai estar indicando, ele pode ser muito útil. Né? Tanto é que tem algumas organizações que vivem disso e que tem até esse foco. Ó, você tá com o teu computador aí na tua casa, que né, tá velho, você já trocou por um novo, doa aqui pra gente que a gente vai arrumar, vai consertar e vai passar para frente, né, para organizações que precisem. Porque por mais que a gente veja, né, a gente tá vendo o que está acontecendo no Brasil, essa inclusão digital, ela não está sendo tão grande, gigante, ela não é. A gente vide o que está acontecendo com as aulas, né? Das escolas públicas, etc. e tal, tem muita gente que não tem acesso, né, na internet em casa, nem é um celular, ou às vezes é um celular só que atende a família inteira. Né? Quantos casos a gente viu aí daquelas crianças, ou às vezes sentadinha na beira da estrada, que era onde pegava a internet, ou o menininho que sentou na praça com o celularzinho dele para pegar o Wi-Fi do açougueiro, né, que emprestou o Wi-Fi para ele conseguir fazer a lição de casa. Então, ainda tem muita coisa que a gente tem que andar. Então, essa é a ideia, que você doe, né? O dinheiro é importante porque ele vem como um recurso livre ali. Você vê, eu pago os funcionários, eu pago o aluguel, eu pago a água, a manutenção da escola, né? Do aula de violão, etc. e tal, mantenho tudo. Mas essas outras fontes também de captação de recursos são bem importantes. É por isso que se faz bazar, se faz, né, aceita doação, às vezes, de equipamentos e tudo isso aí, porque tudo isso faz a diferença. Sim. De móveis, de camas, de cadeira de Sim, roda, eu já vi vários. por exemplo, hotéis. Às vezes tem hotéis que eles vão, né, trocar todo o mobiliário do hotel, trocar tudo, etc e tal. Muitas das vezes eles doam esse mobiliário, né, para organizações, sei lá, que atendem pessoas idosas e, né, uma cama nova, alguma coisa assim, que pro hotel ele já vai comprar uma superior, mas aquilo ali atende uma organização. Então, às vezes, o que pode parecer, isso daqui para mim já não serve mais, é bem importante. Tudo dá para ser, né, otimizado ali para as organizações do terceiro setor. Não, legal, bacana. Tati, falta 10 minutos para terminar a live. A live é de 1 hora, né? Aproximadamente. Sim. E ela cai sozinha se a gente não, não desligar, porque o Instagram deixa ela Não, tranquilo. nesse ponto aí, tá?
Você tem mais algum recado que você queira dar aos seus contatos, falar um pouco mais da Curadoria Mundo Melhor, que você já criou, tem um site, tem Instagram, e sobre o trabalho que você faz, e deixar seu contato aí para as pessoas te procurarem também. Ah, bacana. Quem quiser saber mais informações, tem o site que chama curadoriamundomelhor.com. Ali tem bem certinho os pilares de atuação, como que a gente funciona. É bem importante saber que a comunicação, né, ela tá aí para ajudar, independente da organização. A gente sabe o quanto o coração de todos desses voluntários, desses gestores de organizações bate forte pela sua causa, né? São todos super guerreiros, incríveis, enfrentam adversidades, assim, acho que é sei lá, o maior índice de resiliência absoluto por metro quadrado são nas organizações do terceiro setor, assim, porque né, uma batalha uma atrás da outra e você chega lá e começa a perguntar da causa e a pessoa conta e o olho brilha e você fala, meu Deus, né, como que faz essa diferença? Então, tudo isso a comunicação veio para ajudar, né? Que essas causas, independente de quais elas sejam, que elas estejam aí, já que os problemas são difíceis, são complexos, né? A gente está passando por um momento aí turbulento também, mas, repito, nunca se doou tanto, nunca se reinventou tanto, então as pessoas estão abertas e que a gente consiga construir, né, essa cultura de doação no Brasil e que as pessoas entendam, né, abracem as causas e façam por que essa força, né, siga adiante. E é isso que a gente veio trazer. Então, para quem quiser entrar no site depois, né, mandar um WhatsApp para a gente, nosso site é todo acessível também. A gente pensou nisso. O pessoal que, né, na comunidade dos surdos, que são mais de 10 milhões no Brasil inteiro, e que eles não conseguem, às vezes, navegar na internet porque eles não conseguem entender o que está sendo dito no site, né? Então, a gente tem lá nosso mascotinho virtual ali da Rede Talk, o Hugo, para traduzir o site, né, na linguagem de Libras. E a gente fica muito feliz por estar aqui hoje, Wesley. Obrigado pela oportunidade, ser um grande parceiro Obrigado, eu. Acho que tudo sempre. que você passou foi muito bom. É um conteúdo que vai ficar gravado aqui no nosso IGTV, para as pessoas Ah, legal. posteriores puderem assistir esse vídeo. Quem não pegou desde o começo, pode ir lá no IGTV, que daqui a pouquinho vai estar lá. A gente deixa isso para sempre, para servir de banco de dados mesmo, de informação, porque é muito assunto na questão marketing, Sim. na questão web, empreendedorismo, como fazer as coisas, enfim. O pessoal está adorando a live aí, falou que você está 10. Opa, obrigada. Obrigada pela Parabéns. presença de todos. E vamos juntos, né, ajudar esse mundo a se transformar num mundo melhor. Obrigada, Wesley. Obrigado, Tati. Até mais, até uma Até próxima. mais. Obrigadão. Falamos. Tchau, 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 pessoal. Tchau.